objeto de invasão do outro, do controle e do desprezo da família do parceiro. Muito bem, Zisley. Zisley, eu quero que você se apresente outra vez, porque aqui no canal Coisas de Cideles, eu estava gravando, mas eu esqueci de começar a gravar aqui no Sobrapa. Então, nós estamos começando a gravação do Sobrapa agora. Manuela, se apresenta de novo. Se apresenta de novo, por favor, Emanuela. Tá, sou Emanuela Silva, psicanalista clínica. Tenho várias pós em saúde mental. Sou uma curiosa da psicanálise, estudante. Sou graduada em letras, direito e pedagogia. Ultimamente eu tenho feito mestrado em neurociência. Sou quase parceira aí de Ângela, né, Ângela? Conhecendo mais um pouco da biologia do cérebro, é muito bom. Sim, é bem complexo. E agora, por favor, Emanuela, lê o seu poema, porque nós já lemos, mas o pessoal aqui que está no YouTube não vai se importar, porque é um poema lindo de ouvir mais uma vez. Então, e daqui a pouco eu vou querer que a Dircilene também esteja contribuindo com a gente, né, Dircilene? Eu vou repeti-lo. O narcisismo começa silencioso, não como vaidade, mas como fome. Fome de ser visto, fome de ser confirmado, fome de existir no brilho do olhar do outro. Antes de amarmos alguém, aprendemos sem saber a mendigar este olhar. E muitos de nós crescemos tentando merecer uma imagem que nunca foi nossa, uma forma que não cabia na pele. O espelho, então, se torna juiz. Mede, compara, exige. E aquilo que um dia foi desejo de reconhecimento transforma-se em prisão. Nessa prisão, o outro não é encontro, é ameaça. Não é parceiro, é concorrente. Não é sujeito, é extensão. E quando o narcisismo não encontra limites, ele se torna devorador. Pede mais, exige mais, consome mais. Ele quer o corpo, a voz, a alma, o silêncio. Quer que o mundo gire ao seu redor, como se fosse o único sol possível. Mas o espelho não devolve amor. Ele devolve fantasia. E quem vive apenas da própria imagem precisa quebrar o outro para manter-se inteiro. O que chamamos de violência, às vezes começa aqui, na impossibilidade de ver o outro como alguém que não somos nós. Muito bem, muito obrigada. E, pessoal, Freud, em Psicologia das Massas, ele falou sobre a suspensão do julgamento ético, isso em 1921, e mostrou que grupos possuem efeito de responsabilidade subjetiva sobre onde o indivíduo é tomado pelo desejo do grupo, o que vai torná-lo propenso a comportamentos agressivos. Então, muitas vezes, as pessoas ali, em igrejas, em contextos religiosos, eles vão estar usando textos bíblicos, como, por exemplo, o texto bíblico de Isaías, capítulo 3, capítulo 5 de Isaías, lá fala sobre as uvas bravas, onde fala que o homem, ele planta uma uva, espera que ela produza, mas a uva é brava. E aí, eles colocam o homem, quando a mulher não agrada muito ali o ambiente religioso, muitas vezes em algumas igrejas, para ler esse texto, sugestionando ali que haja uma separação, que a uva brava seja colocada de lado. Será que aquela uva é brava mesmo? Ou será que aquela uva ali, ela é uma uva mansinha que está tentando sobreviver justamente por causa de comportamentos religiosos de pessoas interesseiras, de grupos que querem se aproximar muitas vezes daquela família com interesses que não são nada religiosos. Então, pessoal, aqui também, o sujeito, ao se relacionar com grupos, muitas vezes, ele vai para o supereu. E, dessa forma, ele vai em favor, ele abandona o seu supereu em favor do líder, ele deixa de ter o eu
o meu o eu sou eu mesmo, eu sei quem eu sou, e passa a ir vivendo através da mentalidade grupal, da mentalidade de quem lidera, principalmente quando aquela pessoa é muito racional e tem uma capacidade de manter ali as pessoas de maneira subjugada, sabendo lidar com o desejo de validação narcísico de cada um. Então, em contextos aqui, como o nosso, que é brasileiro, onde a cultura é machista e os grupos familiares e religiosos comunitários são machistas, o sujeito pode tomar um discurso como esse das uvas bravas, ou outros desmerecendo as mulheres, que são muitas vezes usados, porque líderes religiosos deveriam estimular as famílias ao amor, valorizar casamentos de muitos anos. Não tem casamento fácil que uma mulher fique anos ali casada, não. E quando a pessoa começa um relacionamento também, muitas vezes logo, logo tem alguém jogando um veneninho. Então, nesses contextos, o sujeito ele pode tomar esses discursos como uma autorização para violência doméstica, passiva, onde muitas vezes ele vai ali praticar, por exemplo, na hora que a esposa dorme, dá um murro, dá uma cotovelada, dá uma pesada, porque aí ela vai ficar em dúvida, será que isso aconteceu mesmo? Né? Existem também outros tipos de violência. A Ângela vai falar para nós agora mesmo sobre o Gaslight, né, Ângela? E aqui nós devemos observar que não é fácil para as mulheres lidarem com essas violências, né? A violência passiva, ela é silenciosa e ela machuca e destrói aos poucos. E reconhecer esses sinais, falar sobre isso e não se calar ao sofrer agressões, pode também ajudar as mulheres a evitar esse tipo de agressão, porque quanto mais calado você fica, mais agressão você pode sofrer. E também é fundamental buscar a ajuda de grupos, né, e romper esse ciclo de agressões. Ninguém merece viver com dúvida, com medo ou com confusão dentro da sua própria casa, com quem deveria estar recebendo amor, né? E como a Manuela falou aí, agora ela falou a respeito da violência que pode ser praticada nas mesas das famílias, onde a família se senta ali para comer, mas ela está aceitando e contribuindo para que exista a violência, para que a mulher se cale e não fale nada, porque ela tem que ser boazinha e suportar as humilhações caladas. Então, dessa forma, agora a Ângela vai continuar, ela vai falar para nós também sobre o Gaslight e sobre algumas outras formas de violência, como, por exemplo, né, a violência do silêncio, como se agride de forma oculta, e como que isso pode ser prejudicial de forma emocional para uma mulher. Gente, depois disso tudo, eu só tenho que dizer que a questão é que a combinação do narcisismo, né, da religião e da psicologia grupal, ela tem consequências devastadoras, né? A pior delas, a gente já está vendo aí, que é o feminicídio, derivada de violências domésticas também, que já vem derivado, esses feminicídios já vêm derivados das violências domésticas, a maior parte deles, porque, na maior parte das vezes, o feminicida está dentro da sua casa, né? Então, também, além dessa consequência, também tem o abuso que é emocional, psicológico. Existe também essa questão do isolamento social e a perda da autonomia, perda de identidade, perda da autoestima. E aí, se a gente tem que lutar contra um grupo, né? Se a gente tem que
tomar uma postura defensiva em relação a esse grupo, é importante que a gente reconheça esses sinais, né? Desses contextos de narcisismo no contexto da religião, e que a gente precisa tomar medidas para prevenir essa violência, esse abuso, né? Como tentar promover, né? A gente pode também, a gente vê que existem muitas ONGs aí, muitos lugares que as mulheres estão sendo acolhidas, né? Então, a gente precisa ajudar essas mulheres a entender essa questão, compreender, se conscientizar da igualdade do gênero, né? Do respeito, que deve haver respeito mútuo, incentivando a autonomia, a independência das mulheres, denunciando também esses comportamentos abusivos, tentando apoiar essas vítimas, né? E como nós, como profissionais, né, da saúde mental, a gente tem que ajudar apoiando também aquelas pessoas que estão sofrendo esse abuso. E é fundamental também, gente, lembrar que a religião pode muitas vezes ser positiva, né? Pode ser voltada para o bem, mas também pode ser usada para justificar esses comportamentos. E a nossa responsabilidade é tentar mudar isso, né? Agora, nesse sentido, existe essa questão do abuso emocional e psicológico também, né? Esse abuso emocional, ele é tão violento, tão devastador quanto a violência física, né? Nesse contexto do narcisismo da religião, esse abuso psicológico e emocional pode ser usado para controlar e manipular as pessoas, especialmente as mulheres e os vulneráveis, vamos dizer, as crianças e os idosos, né? E essas formas de abuso emocional são de várias formas, de diferentes estruturas, né? Uma delas é a manipulação, que eles usam a culpa, né? A religião usa muito essa questão da culpa, né? Nossa Senhora, nós viemos de Eva, gente, Eva é pecadora. A Eva foi a pecadora, ela que fez o coitado do Adão comer a maçã. Então, a gente tem todos os pecados, né? Carrega todos os pecados do mundo, gente. E se não fôssemos nós, não haveria homem nenhum na Terra, né? E, no entanto, nós somos a fonte da fertilidade, né? Carregamos no colo, tratamos com todo o amor do mundo, criamos com todo carinho e educamos com todo o amor, mas muitas vezes nós erramos na educação, porque a raiz do feminicídio começa na educação, que muitas vezes nós não ensinamos para os filhos. Eu tentei ensinar para o meu que mulher tem que ser tratada como princesa, como rainha, né? E muitas vezes a gente pode ter errado em alguma parte. E nós precisamos olhar para isso. Mães que estão criando filhos pequenos agora, olhem bem para como você está educando o seu filho com relação às outras mulheres. E nós também precisamos de estar olhando, né, para que essas violências aí, nós precisamos entender, né, que para que nós não tenhamos sangue nas mãos, mesmo nós mulheres, nós não estejamos estimulando o machismo, nós não estejamos estimulando a diminuição da mulher como ser, porque a mulher, tudo bem que ela seja, a mulher faz tudo que ela pode, mas ela é mais fraca corporalmente, por isso ela é mais subjugada pelo homem, né? Uma mulher para um homem, ela não é nada, ela é sempre menor, na maioria das vezes, sempre mais fraca, ela é vulnerável, essa é a realidade, né? Então, nós precisamos reconhecer a mulher não como ser menor, mas sim entender o que nós devemos ter respeito e estimular os casais ao amor, e não estimular os casais a ter problemas, trazer nas religiões questões do tipo assim, o homem, leitura de textos que diminuem, né? A mulher, os homens são sempre engrandecidos, eles até se chamam muitas vezes nos contextos religiosos de, somos os gloriosos, né? E
glorioso é Deus, gloriosos eram os apóstolos. Hoje em dia só tem comedor de arroz com feijão, como dizia minha mãe, tá, pessoal? Agora eu gostaria que a Dircilene contribuísse. Pode falar, Dircilene. O que você vai falar para nós hoje com relação a isso, com a vasta experiência que você tem? Olha, hoje eu estava ouvindo eu acho que é o Contar do Caligares, que é um psicanalista. Ele trabalha muito com a Maria Homem. Ele até tem uns 2 ou 3 livros escritos junto com a Maria Homem. É muito interessante o posicionamento dele. E no Instagram da Maria Homem, hoje, ele fala que há 3 milhões de anos, a nossa sociedade ela foi construída em cima do ódio contra as mulheres. E ele diz que esse ódio ele está tanto no judaísmo cristão como no cristianismo, porque a Eva é a mulher que fala com o demônio. Eva é a mulher que fala com o mal. Então, a Eva, ela traz o mal para si. Então, a nossa sociedade, a nossa civilização, como ele fala, ela é criada, ela é cultivada pela cultura a trabalhar o ódio contra as mulheres. Eu achei assim muito interessante a forma como ele colocou isso. E se a gente for olhar antropologicamente, né, tem religiões que as mulheres não chegam nem próximo do livro sagrado, porque elas são consideradas mulheres impuras. É como se nós fôssemos apenas um objeto de saciar o desejo masculino. Muito bem, Dircilene, muito bem mesmo, muito obrigada, que contribuição maravilhosa. Que visão, assim, muito boa que esse psicanalista trouxe, né? E como é importante nós todas estarmos prestando atenção, porque a gente sabe que no inconsciente masculino, desde a infância, né? E tem a transgeracionalidade, o que se traz dos nossos antepassados lá de trás, que os homens também trazem, né? Do tipo, o homem pode tudo. E agora, a Cris Margaride, você quer contribuir, Cris? Eu acho que a Cris deve estar com o microfone desligado. E uma outra coisa, assim, que é um ponto muito crucial dessa questão do feminicídio é a responsabilidade coletiva. As pessoas acham que aquilo ali é briga de marido e mulher. E tem um ditado que diz assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas, na verdade, é uma responsabilidade, sim, social e coletiva. Gente, nós, enquanto sociedade, temos que participar desse grande movimento que vai ter agora no dia 7. Todas convocadas. Claro, sem a menor dúvida. E nós devemos aqui colocar a nossa indignação com relação à sociedade, inclusive a gente vai para as igrejas, a gente leva nossos maridos para que a gente seja acolhida, a gente vai para procurar por Deus. Na maioria, quando um homem vai para uma religião, é porque aquela mulher já estava lá há 10, há 20 anos, quando os dois não se conheceram lá. E ela leva ele justamente para ter uma família feliz, para ter um casamento
mais feliz. E aí, ali dentro, a mulher vai começar a ser subjugada, vão querer, muitas vezes, pastores, anciãos, puxar o homem que tem um certo poder aquisitivo para dentro da casa, para oferecer para as filhas que eles não deixaram casar, porque queriam escolher o príncipe fulano de tal, da igreja tal. Que absurdo é esse? Deixa a menina namorar com quem ela quiser e casar, porque depois vai ficar aí dando de cima dos homens casados. Que coisa feia. Então, e ainda os outros vão ficar ali querendo acabar com o casamento, que muitas vezes a pessoa está ali dentro da igreja há anos, leva o marido para lá, e depois o povo quer puxar o homem e pôr a mulher de lado. Por quê? Por interesse econômico e nada mais. E na família, será que é diferente? Muitas vezes a família também subjuga a mulher, esperando ali uma contribuição financeira que continue do homem. Então, e trabalhou para morrer. E muitas vezes desde quando nem era casada. Então, pessoal, pode falar, Ângela. Mas o que acontece é que muitas vezes os narcisistas, esses mesmos que são os violentos e o que promovem o feminicídio, eles produzem alienação econômica na mulher. Não quer que ela trabalhe, não quer que ela se desenvolva, não quer que ela tenha amigos. A gente fala dessa questão do isolamento, ele separa a vítima da sua rede de apoio social, familiar. Ele não quer esse contato, porque ele quer ter todo o controle em relação a ela. Quando ela trabalha e recebe mais, este tipo de homem, ele tem o cartão da mulher. Sim, também. Ele vai controlar, inclusive, todos os gastos dela, né? Sim. E Cris Margarite, você já organizou aí a questão do seu celular para fazer sua contribuição? Então, a Emanuela vai contribuir com a gente mais um pouco, pessoal. Cidelis, quando você estava falando o texto de Isaías 5:2, né? Que fala assim, esperou que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Esse texto que você mencionou, eu fiquei a pensar, né? Pense nessas uvas bravas, que são, no caso, frutos amargos, né? Impróprios para o consumo. E isso significa que algo foi cultivado, mas que ele não amadureceu para o bem. E aí vamos pensar isso na clínica. Quando é que encontramos essas uvas bravas? É quando a própria relação ela produz ressentimento, ela produz medo, ela produz uma submissão generalizada, como vocês estavam falando aí. É quando ela produz angústia, quando ela produz silêncio. Pense que isso aí não está sendo considerado. E quando você fala em produção, não fala só de um, você está falando de dois que se tornaram um vínculo. E por que atribuir essa culpa só a um ser, né? Algo bastante viável. Aí você pensa que o amargo, ele vai nascer justamente dessa falta de respeito, dessa falta de espaço psíquico, onde ao outro é negado tudo e a mim tudo recebo. Aí vamos pensar em Winnicott, que nos lembra que o ambiente ele deve permitir existência. Existências, nem que sejam existências mínimas de dignidade. E quando isso falha, vai nascer com certeza, né, o falso self. Nasce uma acomodação dolorosa. E aí trazendo temas como você traz aí de doenças psicossomáticas em vários grupos falando sobre como é que isso se forma, como isso adoece o corpo, quando a alma não consegue mais dizer o que ela está sentindo. E aí, vamos lá, quando a família invade esse espaço, quando o parceiro domina de forma doentia, com certeza o narcisismo sufoca, e aí o que chamaríamos de relação, ela deixa de existir, e aí com certeza não vai gerar uvas doces. As uvas que vão gerar, com certeza, são uvas amargas, mas amargas de quê? De violência, de desamparo, de sofrimento. Então, a violência ela não nasce de um dia para a noite.
ela nasce de pequenos amargores acumulados, e vamos pensar de uvas bravas nesse sentido, de pessoas que não são acolhidas, de pessoas que estão reprimidas, e de um sujeito que quer convencer o outro de qualquer jeito, que ele é inferior, que ele não presta, que ele tem a submissão a ele e que só os desejos dele podem ser atendidos. Então, uma mulher que ela escuta do marido, por exemplo, você não precisa disso ou daquilo, ou fazer isso e aquilo, porque você tem a mim. Então, ele ou ela acredita de alguma forma que seu desejo, o desejo do outro, está sendo irrelevante, quando na verdade não deveria ser assim. Porque o que acontece, o resultado de quando eu só alimento o desejo do outro, eu tenho perda de dignidade emocional. Isso posso dizer que é mais do que um fruto amargo. É uma dor que acumula na alma e depois explode em doenças. E aí vamos pensar em perguntas reflexivas para este momento, e aí levar para quase esse final de conversa, e pensar assim, ó, o que estamos cultivando nas relações? Seriam uvas doces ou amarguras? Quais frases do cotidiano já carregam esse amargor da violência não nomeada? Eu reconheço o outro sujeito como extensão do meu medo, de perda do meu controle? Que uvas bravas recebi da minha história familiar e repito sem perceber? A minha relação respira respeito ou sobrevive de justificativas? E mais importante, aí vou terminar com duas, para refletir aquela minha primeira fala. Alianças conjugais ou pactos narcísicos transgeracionais? O que é o amor? Ele é posse disfarçado de cuidado? Eu acho que leva isso aí para as reflexões, né? Então, que essa roda nos lembre de algo simples e profundo. O narcisismo, como eu falei logo no início, no poema, nos aprisiona nesse espelho, mas o verdadeiro amor nos convida a olhar para além de nós. A família nos deixa marcas, e marcas profundas, e pode ter ensinado realmente de sabores, amarguras, mas a vida não nos obriga a repetir este padrão. E as relações, elas florescem quando há respeito, quando cada um pode existir sem engolir o outro, onde o outro tem espaço de sobrevivência. E que possamos sair daqui, Cibele, minhas caras colegas aqui psicanalistas e pessoas ouvintes, com a coragem de ver e ser vistos, mas não como reflexos do meu eu, mas como sujeitos plenos, como sujeitos íntegros, como sujeitos que diz também o que quer e o que pensa, e que a nossa presença no mundo não produza só frutos doces, mas que produza frutos, porque nós somos seres constantes e nós somos seres também inconstantes. Muito obrigada, Emanuela. Mas nós temos ainda mais um tempinho, porque eu comecei a gravar no Sobrapa um pouquinho depois, e o YouTube me permite isso. Então, nós vamos agora, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que nós precisamos pensar. Mais uma vez, eu convido quem está nos assistindo no YouTube, quem está nos assistindo aqui no Coisas de Ciberes, quem está nos assistindo especialmente no nosso maravilhoso grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, onde todas nós aqui, fazemos parte como psicanalistas desse grupo maravilhoso. Nós somos uma família. Todas essas aqui são minhas irmãs psicanalistas de grupo, que estão unidas em acolher as mulheres com muito amor e ajudar a diminuir essa dor. E também os homens. Por quê? Porque homens, quando nós falamos para você aqui, existe uma raiz. Essa raiz significa, tudo bem, você pode ter uma raiz narcísica. Lá na sua infância, você internalizou, muitas vezes, ou que você era superior, não porque você quisesse, mas por um modo de criação da sua mãe, do seu pai, que você trouxe da infância.
dos seus criadores, das pessoas responsáveis por você. Ou você internalizou um tipo de narcisismo, por exemplo, vulnerável, né? Ou somático, onde o homem se acha o forte, todo-poderoso, e por aí vai, né? Ou o normativo, mas a raiz, muitas vezes, do feminicídio não está apenas em você, mas nas pessoas, homem, que interagem com você, que colocam veneno nas palavras e jogam veneno no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento de namoro, no seu relacionamento com a sua filha, que também é vulnerável. De que por que a pessoa faz isso? Muitas vezes porque a pessoa quer romper ali, ó, uma corda. É como se nós tivéssemos uma corda e a pessoa, ela quer alguma coisa de você, homem. Então, essa pessoa vai no lado frágil. Qual é o lado frágil? É a mulher que você ama. É a mulher que você deseja, a mulher que está do seu lado, que construiu tudo junto de você. Construiu uma vida com você. É a namorada que te ama, que está se doando no relacionamento, cuidando de você com carinho. A pessoa vai querer romper. Ela não vai pegar e aí, no seu ego, diminuir seu ego, não. Ela vai elevar seu ego, ela vai puxar o seu saco, ela vai te engrandecer, fazer você se sentir o todo-poderoso e procurar um defeito nessa mulher. Porque ali é um mecanismo de defesa dessa pessoa querendo arrebentar essa corda. E você vai tomar esse veneno, vai beber ele e vai praticar violência contra uma pessoa maravilhosa que cuida de você e te dá amor a vida toda. Eu sei de mulheres que muitas vezes, quando levaram um murro no olho, elas olharam para o homem e falaram, abraçaram ele e falaram, não acredito. Eu não acredito que você teve coragem de dar um murro no meu olho. Eu não acredito que você teve coragem de bater na minha cara. E ao invés delas ficarem bravas e sair para lá, elas abraçam o homem e falam, não acredito. Ou que se negam a acreditar que o homem realmente empurrou elas de uma escada. Que se negam a acreditar que aquele homem que ama ela praticou aquela violência. Mas por que esse homem fez isso? Muitas vezes ele está envenenado pelo grupo religioso que quer pôr a mãozinha no bolsinho dele, que é o poder dele. Muitas vezes, a nossa amiga Edilene falou sobre o filho do militar, né? Militarismo, por exemplo. Muitas vezes as pessoas querem essa honra, esse lugar de destaque, né? O homem é um prefeito de uma cidade, é um vereador, quer esse lugar de destaque. Vai pegar onde? Vai pegar ali, onde ele acha que o ponto é fraco. Então, eu convido você, mulher, a aprender psicanálise com a gente aqui no Sobrapa, a vir fazer tratamento psicanalítico aqui no nosso grupo, na nossa rede de análise do Sobrapa, para você aprender a ficar mais forte e entender que não, você não é um elo fraco, você não é um lugar onde a pessoa vai chegar e pensa que vai arrebentar a corda, não. Você é poderosa, você é forte, você é uma rainha dessa família, e você se doa com amor e merece ser amada. E você, homem, preste mais atenção nos amigos que você arruma, na família que está jogando um salzinho no seu relacionamento. Não, porque eles amam você, amam, mas não está certo. Quando você se casa, é você e sua esposa. E quando você vai para uma religião, você vai buscar a paz. Você não vai para lá, para aquela religião, para as pessoas quererem acabar com o seu casamento. Então, você vai para lá para se relacionar. Então, eu pergunto para os grupos religiosos, eu pergunto para as famílias, você tem sangue nas suas mãos? Você tem sangue nas suas mãos? Porque se você estiver fomentando a violência doméstica, se você estiver fomentando
a violência psíquica, a dominação. Você tem sangue nas mãos. E eu vou ler agora um poema aqui que fala o seguinte: sangue não é metáfora. Os que pregam virtudes, mas semeiam silêncio diante da dor, não percebem que cada palavra omitida é um fio que aperta um laço ao redor de uma vida. Os púlpitos que santificam a obediência cega, as mesas familiares que naturalizam o controle, as rodas sociais que chamam o ciúme doentio de amor. Todos eles moldam sem nomear o gesto que um dia atravessa o corpo de uma mulher com um tiro, com uma faca, com murros. Quando um homem levanta a mão para bater em uma mulher, para praticar um crime, para dar um tiro, para fazer uma maldade, para dar um chute com ela dormindo, inocentemente, vulnerável ali, sem ter como se defender. Antes, no olhar, vem a violência e depois no gesto, quando ele pratica dessa maneira, ele não está erguendo essa mão sozinho, não. Por trás dessa mão, existem vozes atrás dele, tá? Normas invisíveis, aplausos silenciosos do grupo religioso, das vagabundas que tem lá dentro se vestindo de santas para tentar ali, sabe, acabar com o casamento para pegar o narcisista para elas, para sofrer depois. Porque se não é bom para a esposa, não vai ser bom para você não, viu? E, então, tem dessa maneira, nesses aplausos silenciosos, e sim, o feminicídio não nasce do nada, ele não nasce do nada, ele brota de sementes antigas. O feminicídio, gente, ele é cultivado por interesse de poder, por dogmas mal interpretados na religião, onde a mulher não é tratada com respeito, não. Dizem que é, mas não. Se ela não estiver ali, a mulher envelhece, gente. Eu, por exemplo, às vezes eu fiz trabalho voluntário aí uma vida inteira, onde eu fazia 90 horas, 70 horas, 50 horas de trabalho voluntário. Mas se hoje eu não consigo mais, os meus pés não obedecem tanto, o meu joelho, então já não sirvo, né? Então, é bem assim. Então, dogmas mal interpretados por tradições que confundem posse com afeto. Casamento com servidão, no qual o outro é escravo que nunca é reconhecido pelo grupo ou mesmo pelos familiares. Apenas o homem de posses é reconhecido. Então, essa pessoa serve humildemente e é humilhada, né? E se não quer mais fazer, se ela fala para mim, agora chega, não cuido mais de família de marido, não vou mais fazer tudo isso que eu fazia antes, porque eu não posso, então a coisa muda, né? E por isso, cada grupo que normaliza o abuso, cada fé que cala diante da violência, cada família que ensina a suportar humilhação, fica calada, minha filha, aguenta, né? Cada família que ensina a humilhação carrega consigo uma metáfora. Sangue nas mãos.
o sangue de todas as mulheres vítimas de feminicídio. E dessa maneira, eu, Cidelis, psicanalista, vice-presidente aqui do Grupo Sobrapa, né? E junto com as minhas irmãs, amigas maravilhosas aqui, que são minhas companheiras, né, de trabalho para curar. Nós estamos aqui para curar o outro, para doar amor, para ajudar também os homens a entender que sim, nós também amamos vocês. Sejam melhores com a gente, com nós mulheres. Nós merecemos ser amadas, não é assim? Nós não merecemos ser tratadas com desrespeito. Fomos nós, mulheres, que colocamos vocês no mundo. Então, pessoal, vou pedir para cada uma das minhas amigas aqui se despedirem de vocês. Pode começar, Edilene, se despedindo, e depois a Dircilene, né? Se também a Cris Margaride quiser se despedir, a Ângela e a nossa querida Emanuele em sequência. Pode começar, Edilene, se despedir, por favor? Dircilene. Dircilene, gente, desculpa, estou falando errado aqui. Me perdoa, minha linda. Tudo bem. Meus amores, uma boa noite. É sempre bom estarmos discutindo assuntos dessa natureza, porque está sempre em evidência, está sempre acontecendo. Acontece do lado da nossa casa, com a nossa vizinha. Muitas vezes a gente finge que não vê, né? E é um problema social e eu diria de responsabilidade coletiva, em que nós precisamos educar os nossos filhos para que sejam homens, não agressores. Uma boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada. Agora a Edilene. Você está aí, Edilene? Eu acho que a Edilene não está por aqui, não. Cris Margaride? A Cris está com problema no celular. Laodiceia. Então, pode despedir aí do pessoal, Ângela, por favor. E falar suas últimas palavras também a respeito, né, da violência com a mulher que nós não queremos mais, por favor, viu? Gente, como mulher que sou, não posso deixar de falar, né? Não se calem. Não tenham vergonha. A culpa não é de vocês. Vocês têm que denunciar os seus algozes. Tenham coragem, não se acovardam. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente vive uma situação de manipulação, de culpa e de tudo mais, de tentar salvar, talvez, casamentos, o que é absurdo às vezes. A mulher sofre violência de noivos, de namorados, que não tem nenhum tipo de compromisso sério com elas. Isso está se tornando uma epidemia, na verdade, porque antigamente só acontecia nos casamentos. Então, eu digo, gente, quando vocês souberem da sua vizinha, da sua amiga, da sua parente, da sua prima, da sua irmã, que estão sofrendo violência doméstica, liga para 180. Liguem, gente, não fiquem com medo. Isso é sororidade. Isso é a gente tentar uma proteger a outra, uma ajudar a outra, e formar uma corrente de proteção, porque só a gente se unindo que a gente vai conseguir minimizar essa situação e cobrar das autoridades uma postura que elas possam tomar, que cuide dessa questão, que não é mais possível que a gente continue passando, sofrendo e vendo as pessoas passarem por isso, não é? Eu acho que a gente tem que se unir para fazer essa campanha no dia 7, para que a gente possa ajudar as nossas irmãs, né? Essas irmãs mesmo de mundo, né? De existência. É isso, gente. 180, denunciem. A Edilene não deve estar por aí, né?
Bom, então agora a nossa querida Emanuele. Encerramos com uma verdade que ela não pode ser suavizada, né? A violência contra a mulher não é uma falha isolada, não é a falha daquele homem ali de forma isolada. Vimos aí todo o discurso que trouxemos hoje, que é um resultado que começa em pequenas coisas, no desrespeito, né? No controle e algumas vezes também na invasão familiar. E quando o narcisismo dirige a relação, a mulher perde espaço, força, voz, segurança. E o nosso dever como clínica, como sociedade, é identificar esses sinais cedo, nomear o que está acontecendo e interromper esse ciclo longo. Relações saudáveis exigem limite, responsabilidade, exige respeito, e qualquer coisa fora disso, ela abre portas para a violência. Que cada mulher saiba, não é normal. Também não é culpa sua, e ela não precisa continuar. Que cada um aqui se comprometa a sustentar vínculos onde dignidade e proteção sejam inegociáveis. E que a mulher saia daqui, cada uma de nós ouvintes, tendo a certeza, acredite, nós não merecemos menos do que dignidade plena. Obrigada. Temos que exterminar esse câncer social. Com certeza. E homens, olhem direitinho para isso, e sociedade, preste bem atenção, você tem sangue nas suas mãos. Você que se diz religioso, você que se diz pastor, você que se diz ancião, você que se diz padre, você está fomentando, você está incentivando através do seu desejo de controle narcísico, a violência doméstica, a violência passiva e o feminicídio. Você tem sangue nas mãos? E, pessoal, se fez sentido para vocês, cada uma de nós aqui vamos fazer com que esse vídeo circule, né? Somos todas nós pedindo, e nós devemos nos reunir aqui mais vezes para falar a respeito desse assunto aqui. Cada dia, talvez uma de nós possa dirigir essa roda de conversas aqui, falando a respeito desse assunto, né? Ou talvez, se ninguém puder, eu posso, para que nós estejamos aqui colocando para todos os homens e as mulheres. Mulher, você quando apanha, você tem vergonha de falar, eu apanhei. Por quê? Porque parece feio. As outras mesmos. Você que é machista, você quer que caia esse martelo na sua cabeça? Pense bem. Você que é mulher e machista, dentro de uma religião, dentro de um trabalho onde interage com muitos homens, dentro de um grupo familiar, está querendo que caia ali um martelo, que caia um machado em cima da sua cabeça, porque você, por certeza, tem filhos, tem seu próprio corpo. Você quer o seu corpo atravessado por um homem? De uma maneira maldosa, porque você também é vulnerável. Então, vamos nos unir e vamos dar o grito de não aceitamos violência contra a mulher em lugar algum. Eu não admito, eu não vou me calar. Esse é o que eu aqui, minhas amigas, vamos falar todas juntas agora, meninas? Nós não vamos nos calar. Vamos? Nós não vamos nos calar. A violência é algo inaceitável para nós. A violência é algo inaceitável para nós. Vamos falar junto, meninas? Ah, sim. A violência é algo inaceitável para nós. Respeito. Nós esperamos respeito. Muito obrigada a todos e uma boa noite do Grupo Sobrapa, de todas as minhas irmãs psicanalistas. Boa noite. Valeu. Boa noite.